Boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho de domingo, uma live de Evangelho e Orações aqui nesse domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. Eu estou estreando aqui nas lives nesse ano, então eu quero desejar a vocês um ótimo 2025. Vamos começando. Vamos ver, ó, já tem uma turma por aqui já, gente. Vamos lá. Ó, o Joaquim Quesada já está aqui com a gente. Boa noite. Joaquim Quesada, boa noite. A Elka Capal também já está aqui com a gente. Boa noite, Elka. Reinaldo também está aqui com a gente. Boa noite, Reinaldo. Margarete França já chegou. Boa noite, Margarete. Ivete Pedrini também está dando boa noite. Boa noite para você, Ivete. Cláudia Carreira também está aqui. Boa noite, Cláudia. Silvana Colombara. Oi, Sil, boa noite. Luizão deve estar aí também. Boa noite pro Luizão. A Beth também já está aqui com a gente. Oi, Beth, boa noite para você, tudo bem? Rogério Viviane também já está aqui com a gente. Rogério, boa noite para você também, viu? Tem alguém aqui que entrou como núcleo espírita? Não sei se é o Clóvis ou... É que já tem um monte de gente que tem acesso. Mas boa noite para quem está aí de núcleo espírita. Marisônia Mota também já está aqui com a gente. Boa noite, Marisônia. Então vamos começando, gente. Já sei que eu estava de férias, né? Já teve uns 2 evangelhos, se não me engano, 2 domingos aí. Aí eu estava passeando um pouquinho com as crianças, que eu preciso distrair eles, né? Que senão eles piram em casa. E agora já estou de volta aí para começar esse ano 2025 aí, todo vapor. Ó, a Edna também chegou aqui com a gente. Oi, Edna, boa noite. Gente, hoje quem vai fazer a palestra é o Mário, tá bom? E eu vou fazer as vibrações e o encerramento final. A prece de encerramento. Tá. Acho que eu dei uma osciladinha aqui, mas já voltamos. Gente, qualquer coisa, vocês me avisem aí, tá bom? Eu tô com reserva aqui, porque ainda tô com o meu notebook velhinho. Ainda não consegui comprar outro. Ah, já sei o que aconteceu. E, bom, quando o Mário começar, aí eu faço um swapzinho rápido aqui de rede, que eu entrei no 2G sem querer, não estou no 5G. Sem problema. A Camus está aqui com a gente também. Oi, Clara, boa noite. E o Claudio Mir também está aqui com a gente. Oi, Claudio Mir, boa noite para você também, viu? Aline! Alina Maria. Ô, Alina, tudo bem? Boa noite para você. A Alina também está aqui com a gente. Não, foi impressão. Vamos lá, Marião, você consegue? Vou passar a palavra para você, você manda a prece de abertura? Vamos lá. Então vamos lá, eu vou deixar só você. Oi, gente, boa noite. Muito bom a gente estar de volta. Eu também estou estreando nas lives esse ano, ainda não fiz nenhuma. Então, que a gente tenha aí um ano bastante próspero, né? Não só no sentido da nossa necessidade material, mas principalmente da nossa necessidade espiritual. Para a gente poder abrir, eu selecionei aqui alguns trechinhos de uma mensagem que eu vi nesse livrinho aqui, ó, tá? Chama-se Viajor, Mensagens do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. E essa mensagenzinha tem como título Vejamos com Jesus. Do ponto de vista das nossas multimilenárias imperfeições, é possível reconheças frequentemente no próximo um companheiro em situação deficitária perante a vida. De pensamento mergulhado no pessimismo, encontrarás o avarento, recolhido à sovinice, negando-te concurso, e a criatura vaidosa a exibir-se na praça, tanto quanto os que se sentem pobres de tudo para serem úteis, ou os que se declaram suficientemente desencantados para acenderem nos outros a luz de qualquer esperança.
Entretanto, isso pode ser simplesmente o nosso modo particular de entender. Procuremos, porém, enxergar os outros pela interpretação de Jesus. Busquemos o ponto de vista de nosso Divino Mestre e descobriremos em nosso irmão do caminho alguém com infinitas reservas de bondade no próprio ser. Aprenderemos então que o mordomo da fortuna terrestre foi chamado a realizar grandes obras na sementeira do bem, bastando sabermos tocar-lhe a porta do coração, que o companheiro enganado na superestimação dos próprios valores, assim procede à face da ignorância que o senhoreia, cabendo-nos tão somente a obrigação de ofertar-lhe sadio exemplo de humildade, a fim de que desperte e se reajuste. Surpreenderemos nos amigos vacilantes as promessas da vida, quais plantas tenras endereçadas ao porvir, que precisamos auxiliar de modo a que se expandam em frutos de fraternidade e entendimento, e identificaremos nos que se veem infortunados e inúteis o justo ensejo ao exercício de nosso amor, para que se convertam em vasos de reconforto e harmonia. Esqueçamos nossa maneira pessoal de ver para ver como Cristo vê, em nos renovando as oportunidades de serviço e consolação no curso de cada hora, porque num mundo qual a Terra, em que todos nós somos necessitados, é imperioso acreditar como crê o Senhor, porque se não fosse admitido, ou melhor dizendo, se não fosse admitida por Ele a possibilidade de nossa restauração para Deus, não nos reformaria diariamente os títulos de trabalho e aprendizado, no rumo da vida imperecível que nos conferirá de futuro a perfeita alegria. Mestre Jesus, lendo esta mensagem, nós percebemos o quanto temos que caminhar, Senhor. O quanto nos é ainda difícil a subida para um plano mais elevado, para uma condição mais elevada. Mas essa dificuldade, Senhor, faz parte da necessidade de aprimoramento do espírito. É por isso, Senhor, que nós buscamos, se não ainda de forma correta, mas buscamos, Senhor, nos ajustar através do Teu Evangelho, através dessas nossas reuniões evangélicas, para que possamos, cada um de nós, Senhor, refletir no nosso caminho, na nossa jornada, nas nossas ações. Mestre Jesus, mas o que não vale é as vibrações e a nossa elevação de pensamento. E buscamos, Senhor, através do agradecimento em Ti e a Deus nosso Pai, que possamos ter, através do ensino de hoje, de todo o Teu Evangelho, Senhor, a luz do caminho que tanto procuramos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Bem, deixa eu molhar um pouquinho a goela aqui, né? Porque agora a gente vai falar. Bom, o nosso tema de hoje tem por título O Mas e os Discípulos. É uma lição de Emmanuel que está no livro Pão Nosso e que, inclusive, Emmanuel coloca esse mas entre aspas. Ele é baseado num trecho de um versículo da Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo é o 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Apenas para a gente poder contextualizar um pouquinho, eu, em alguma palestra ano passado, não me lembro se virtual ou presencial, eu havia falado que essa epístola de Paulo aos Filipenses, ela foi redigida pelo apóstolo quando ele se encontrava, melhor dizendo, preso em Roma. Então, segundo muitos historiadores, isso aconteceu entre 60, 62, 63 depois do Cristo.
e é considerada pelos historiadores também como uma das últimas, ou talvez até a última epístola, alguns chamam da despedida. E nela Paulo tem como um objetivo principal os ensinos de Jesus, os ensinos do Cristo. E com base em todos os desafios que ele passou, essa divulgação do Evangelho, ele descreve as dificuldades, especialmente de companheiros, e faz repreensões àqueles que são apegados a propostas, como diz o historiador, judaizantes. O que é um judaizante? É um judeu que se diz cristão, mas ainda mantém a lei judaica como muito importante. Por exemplo, a circuncisão. Paulo já tinha abolido essa ideia, essa ritualística da circuncisão. Né? Mas alguns ainda em Filipe, né, dos filipenses, ainda davam muita importância a isso. Então, já no final da sua jornada, ele sentia-se muito à vontade para ilustrar as suas recomendações, né, as suas cartas, as suas referências, referentes exatamente à sua conduta, ao seu empenho, aos seus esforços. Então, a força espiritual de Paulo, ela residia exatamente na fé e na união, que estavam vivas, estavam identificadas, fé e união com o Cristo. Essas colocações de Paulo nesse versículo, né, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, são muito semelhantes a outras que são colocadas na carta também aos Filipenses, está lá no capítulo 1, versículo 21, e também uma colocada na carta aos Gálatas, que é no capítulo 2, o versículo 20. Então ele diz assim nos Filipenses, vamos guardar, gente. Nós estamos falando com questão de um versículo aos Filipenses do capítulo 4. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Para os próprios Filipenses, num outro capítulo, num outro versículo, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Tudo posso naquele que me fortalece, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. E nesse versículo 21, ou seja, nesse que eu acabei de falar, porque para mim para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, a gente nota parece que um contraste, né? Uma coisa que se contrapõe na análise de valores entre o morto para a lei, quer dizer, o resto morrer é ganho, né? Está morto para a lei e vivo para Deus. É aqui que Paulo considerava que Paulo, estava morto para as formalidades das religiões, para o tal do legalismo. Já eu volto a falar desse legalismo. Né? E no versículo 20 do capítulo 2 para os Gálatas, Paulo diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que aqui Paulo ele coloca de uma forma bem clara toda a fé e todo o amor, a união que ele efetivamente tinha com o Cristo. E essa colocação de Paulo demonstra exatamente a firmeza das suas decisões, sempre apoiadas na vivência que ele teve coerente, ou a partir do momento que ele se transformou em Paulo, né, na vivência coerente que ele teve com os ensinos de Jesus. Então, Paulo raciocinava muito com base nos valores espirituais. Ele despertou para isso. Na verdade, aquilo estava muito latente dentro dele, né? A estrada de Damasco foi fundamental para ele. Então, ele separava claramente o que seria a lei de ordem material e aquilo que seria elaborado por um contexto temporal, ou seja, na sua época. E os Gálatas, eles sofriam muito a influência dos cristãos que eram ligados ao judaísmo, por isso que eram chamados de legalistas. Então, quer dizer, aquele legalismo que eu falei no versículo anterior, para os filipenses,
está aí explicado. Aqueles cristãos que são os judeus que ainda acreditavam, que seguiam aquela ritualística judaica, eles eram os chamados legalistas, né? Então, como eu disse, Paulo já havia rompido com isso, já havia rompido com essa ritualística que esses judeus cristãos ainda seguiam, e é por isso que eu lá falei em legalismo, né? Mas vamos voltar aqui então à nossa reflexão de hoje. Emmanuel traz no título o mas, entre aspas, e os discípulos, e com base no versículo tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, a base das nossas forças, a base da nossa vontade, que é o tudo posso, ali no versículo de Paulo, está no Cristo, que é aquele que nos fortalece, não é? Então, tudo posso naquele que nos fortalece. Eu tenho vontade, porque tenho um espírito de luz que me fortalece. Por quê? Porque Jesus deixou ensinos para que possamos seguir esses ensinos e vivenciá-los, para que a gente possa efetivamente querer agir. Ou seja, nos evangelhos de Jesus, nos ensinos do Cristo, ele traz exatamente como nós devemos agir. Nós aqui relutamos muito nisso, né? E a partir daí, Emmanuel, então, acaba pensando, né, o título da lição e desenvolve essa reflexão. Então, ele tira lá, tudo posso, naquele que me fortalece, ele põe o mas e os discípulos. E o que é interessante nesse título são duas palavrinhas, exatamente o mas, que ele coloca entre aspas, e discípulos. Emmanuel coloca essas duas expressões que eu entendo muito importante que a gente analise pelo seguinte. Mas, bom, eu não sou professor de português, tá, gente? Então é assim. Mas é uma conjunção, ela junta, né? Conjunção, junta duas situações. Porém, ela é uma palavrinha que fala sobre diversidades. Então, mas ela é chamada conjunção adversativa, por quê? Porque você fala um determinado caminho, mas, a partir do mas, você muda a rota, você muda o destino desse caminho, tá? Então, o mas, ele traz muito da postura interna nossa, tá? Essa palavra mas, ela tem a finalidade de apresentar algum obstáculo, uma oposição. Daí que ela tem vamos dizer assim, esse apelido de conjunção adversativa. Já discípulo é uma palavra que traz a ideia de perseverança, de galhardia, de vitória sobre si próprio, de superação das dificuldades. Então, Emmanuel, nessa lição, ele constrói uma reflexão através de caminhos opostos, né? Quanto mais o discípulo é sincero, então quer dizer, o mas e o discípulo. Quanto mais o discípulo é sincero no seu aprendizado do Evangelho, menos ele se prende ao mas, ou seja, menos ele dá desculpas. Quanto mais ele se prende ao mas, quanto mais ele busca justificativas, menos ele encontra o caminho do aprendizado. O caminho, vamos dizer assim, como ele usa, discípulos do discipulado, né? Que é o discípulo é aquele que aprendeu a seguir o mestre e ensina a seguir o mestre, né? Então, depois que ele aprendeu e passa a ensinar, ele se torna um apóstolo. Então, o que acontece? Aquele que muito se prende ao mas, ele busca justificativa, ele busca desculpas por não ter feito determinada coisa. Por exemplo, eu sei que o Evangelho é um roteiro de vida, mas não encontro tempo para estudá-lo. Veja só, mas ele mudou. Eu vinha num sentido, mas ele mudou o meu sentido. Esse é aquele que dá mais importância, que aproxima mais de si, né? Vejam que essa justificativa, essa desculpa para não poder estudar o Evangelho, apesar de saber da sua importância,
a gente tenta justificar, né? Então, aquele que sei que o evangelho é importante, mas não encontra o tempo para estudá-lo, ele está justificando, né? O tempo a gente é que faz. Então veja como a palavra mas, por isso que Emmanuel coloca entre aspas, mostra uma postura interna da pessoa, uma fuga, uma preguiça, uma indisposição, por exemplo, para o estudo. Eu acredito que dessa forma a gente consegue fazer uma ligação entre a frase de Paulo, né, tudo posso, e esse título que Emmanuel coloca, principalmente com essas duas palavras, né? E aí a gente pode ligar essa palavra com a palavra discípulos. Porque é da natureza do discípulo sincero, aquele que realmente se apoia no Evangelho, né? A confiança no Cristo. Ele sabe que sozinho ele muito pouco ou quase nada consegue fazer, edificar, superar, e sabe também que estando no caminho da edificação, veja bem, ele sabe que sozinho não consegue se superar, mas sabe que se estiver no caminho da edificação, superando as suas dificuldades, superando suas más tendências, ele não está sozinho. Né? Nós nunca estamos sozinhos na realidade. Isso é fundamental na caminhada do Evangelho, porque muitas vezes nós fraquejamos, duvidamos, tropeçamos, nos equivocamos diante das nossas obrigações, porque nós esquecemos exatamente que nós estamos sempre acompanhados, que nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque olhamos para dentro de nós mesmos e nós duvidamos muitas vezes da nossa capacidade. Achamos que não temos recursos de superar determinados desafios. Mas, ao longo da nossa jornada, essa sensação de pequenez, ou essa nossa pequenez efetiva, ela vai sendo superada pela confiança que nós temos da presença do Cristo em nós. Ele nos fortalece. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. É importante nós entendermos que Paulo, ele não está dizendo que nós somos invencíveis, né? Que nós somos super-homens, mas ele diz que com humildade, com perseverança, com confiança no Mestre, nós teremos os recursos para vencermos, para superarmos os desafios, sejam eles quais forem. Até porque ninguém vai carregar um peso maior do que ele pode carregar, né? Deus não colocaria jamais, por ser justo, bom e amar os seus filhos, um peso, um fardo muito mais pesado nos nossos ombros do que aqueles que a gente consegue suportar. Então, um discípulo sincero sabe que todas as provas e experiências estão, sim, em conformidade com a sua capacidade. Sabe que o peso não é maior do que o seu ombro pode levar. E se caso estiver naquele momento de fraqueza, porque todos nós temos aquele momento em que a gente baixa a nossa vibração, né? Nós temos que elevar o nosso pensamento e saber que o Cristo estará sempre conosco para a nossa superação. Então a gente tem que se tornar realmente um discípulo sincero do aprendizado do Cristo. O que nós não podemos, como discípulos sinceros que nós queremos ser, é perder essa conexão elevada, essa conexão que nos faz superar as nossas necessidades, os nossos desafios, pois se assim nós fizermos, né, se nós perdermos essa conexão e achar que nós vamos ficar por nós mesmos, nós vamos sucumbir. E o que nos faz, normalmente, achar que a gente pode superar as situações sozinhos? É o nosso orgulho, é a ilusão, é a nossa vaidade, né? Por mais que nós tenhamos conhecimento do Evangelho, nós vacilamos na hora do testemunho. E aí nós temos que jogar o nosso orgulho no lixo, a nossa vaidade pela janela, e buscar o auxílio daquele que nos fortalece. Portanto, tudo que se refere ao nosso crescimento como espírito, o Cristo estará presente, suprindo totalmente as nossas necessidades.
que nem sempre as nossas necessidades são aquelas que nós desejamos, não é verdade? Então, vamos agora entrar no, como eu sempre faço, né, no texto de Emmanuel, e a gente poder refletir junto cada um, ou cada conjunto de parágrafos que ele coloca, né? E a gente vê até que ele já inicia o seu texto colocando aquele contraponto, aqueles opostos que eu citei logo no começo aí do nosso bate-papo, né? Então, vamos lá. Emmanuel já começa dizendo o seguinte: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Então veja que o discípulo aplicado, aqui como fala Emmanuel, tem conhecimento das suas limitações, mas ele confia no auxílio do alto, ele confia no auxílio de Jesus. Há uma situação mostrando uma certa fraqueza. Logo no comecinho, por exemplo, na primeira comparação, de mim mesmo, nada possuo de bom. Veja só, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua limitação. E aí vem a palavra mais, mudando o seu caminho, que muda a rota desse discípulo perseverante, né? Que vai mostrar aquilo que efetivamente ele vai fazer, que ele realmente acredita. Mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades, né? Aí depois ele continua, aí vem o contraponto. Ele fala do discípulo aplicado. No outro, ele fala do aprendiz preguiçoso. Veja que ele já nem usa a expressão discípulo aqui. Ele diz o aprendiz preguiçoso. Declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças. Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite seguir. Nós percebemos que neste parágrafo, eu vou chamar de discípulo preguiçoso, tá? Que Emmanuel aqui chama de aprendiz. Ele se mostra sem forças, sem vontade para a superação. Há sim uma situação de crença, mas não de fé. Ele acredita em Jesus, mas não determinou dentro de si a fé. Então ele não descreio da bondade de Jesus. E aí vem a palavra mas e muda, mostrando efetivamente qual é o rumo que ele vai tomar, né? Mas não tenho forças para o trabalho cristão. Quer dizer, não tem força, vontade, né? Aí nós arrumamos desculpa. Quando a gente não tem vontade de alguma coisa, a gente arruma desculpa, né? Então é isso. O aprendiz preguiçoso, o discípulo preguiçoso, ele sabe que existe o evangelho, mas não tem forças para segui-lo. Como eu disse no início, o que vem depois do mais é o que efetivamente mostra a postura interna da pessoa, da criatura. Ou, em outras palavras, o mais vai mostrar a nossa disposição íntima, né? Então, eu vou falar assim, putz, amanhã é segunda-feira, né? Eu vou ter que desenvolver um trabalho aí que eu não estava querendo, mas vou dar uma desculpa para o cliente, por exemplo, né? Então, mostra efetivamente qual é a minha disposição diante daquela situação, né? Um exemplo. Um aprendiz ou discípulo preguiçoso pode pensar assim: a vida é boa, mas está tão difícil, né? Agora, aquele que é chamado como, pelo Emmanuel, como discípulo aplicado, ele vai pensar assim, ele vai pensar na mesma frase, porém de forma diferente. A vida é difícil, mas é tão boa. Então vejam que existe uma disposição íntima nossa. E essa disposição, se nós estamos do lado do aprendizado preguiçoso ou do aprendiz preguiçoso, nós precisamos reverter ela para o lado do discípulo aplicado. Bom, continua Emmanuel então. O primeiro, que é o discípulo aplicado, galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e determina viver-lhe as lições. O segundo, que é o aprendiz preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior, reconhece as graças que o mestre lhe conferiu,
Todavia, prefere furtar-se a elas. Então, veja só. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Veja que interessante, gente. O discípulo aplicado percorre o caminho difícil, né? Então ele diz aqui, ó, o discípulo galga a montanha, ou seja, ele sobe, né? Isso tem um sentido. O Emmanuel, ele coloca sentido em cada palavra que ele escreve, o que ele dita, né? Então, o primeiro galga a montanha, sabe que a elevação requer esforço. Então, ele coloca, o primeiro percorre o caminho difícil, a montanha, sobe, se eleva, na decisão, né? É difícil tomar uma decisão, ninguém toma uma decisão de uma hora para outra. Às vezes tomamos, né, sem pensar, aí depois nós vamos pagar o preço por ter tomado uma decisão sem pensar, né? Então, a vontade tem que ser educada. Quer dizer, eu quero tomar a decisão, mas eu preciso pensar. Então, eu tenho a vontade de fazer. Então, eu tenho que avaliar, pensar, disciplinar a minha vontade, para que eu monte uma espécie de estratégia, né? E aí eu atinja o meu propósito, né? Então, eu tenho que ter uma vontade, mas não desenfreada, uma vontade disciplinada, uma vontade racional, para que eu consiga atingir o meu propósito, o meu objetivo. Isso é uma construção das ações para que a gente tome a decisão. Então, a gente constrói, ao longo de uma determinada situação, um caminho para que a gente tome a decisão mais assertiva possível. Uma decisão tomada, como eu disse, na última hora, né, ela é de impulso. E aí, as consequências, nós vamos ter que arcar com elas depois. E, gente, a gente faz isso no dia a dia, queira ou não queira. A gente para pensar assim, mas tem momentos que a gente, por orgulho, como eu falei, por vaidade, a gente acaba tomando decisões precipitadas. E aí nós respondemos por ela, tá? E aí ele também, Manuel já diz, o discípulo preguiçoso, aquele aprendiz preguiçoso, ele prefere se acomodar nas suas deficiências, nas suas próprias limitações, né? Ele não faz nenhum esforço para sair, como diz Emmanuel aqui, do fundo, né? Do fundo da experiência inferior. Ele não faz nenhum esforço para ir, né? O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante, cabeça erguida, confiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Esse parágrafo de Emmanuel, ele praticamente resume toda a sua reflexão. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. Por quê? Mentalizando Cristo, apoiando-se na sua luz, nós seguimos adiante, enfrentando com galhardia, com perseverança, com confiança, os nossos desafios e as nossas experiências. Agora, se nós ficarmos fixados somente nas nossas limitações, eu não consigo, nós não vamos conseguir mesmo, né? Então, a força da mente é muito importante também para que a gente possa superar os nossos desafios que vão continuar acontecendo no dia a dia, né? É importante que a gente atente para que realmente nós temos uma limitação. Agora, uma coisa, gente, é a gente reconhecer que nós temos limitações, certo? A outra coisa é se adormecer, se acomodar nessas limitações e achar que não consegue fazer nada. Tá bom? Emmanuel, então continua. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Veja só. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas, quer dizer, na palavra, no verbo, no falar, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Eu acho que um pouco mais do que perante o Evangelho. O mas define a nossa posição íntima perante a nossa própria vida. Por quê? Porque se nós, como eu disse, se nós nos acomodarmos nas limitações, nós vamos transitar as várias existências no decorrer da nossa vida de forma desesperançosa, né? Então veja que ele coloca aqui a conjunção mas
nos processos verbalistas, ou seja, quando nós falamos, quando nós verbalizamos. E ele define a posição íntima, como eu falei, não só perante o Evangelho, mas perante a própria vida. E observe a forma prática de identificarmos essa condição. Mas antes vamos continuar. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. O que é colocado à frente? A colocada à frente do santo nome, ou seja, o mas colocado à frente do nome de Jesus, mostra o quê? Determinação, fé, como ele diz aqui, ó, firmeza e confiança, fé e valor. Contudo, a palavra mais localizada depois de Jesus situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Ou seja, depois do nome de Jesus, a palavra mostra indecisão, né? Mostra titubear. Então, mas, como muito bem coloca Emmanuel, são 3 letras que nos denunciam o rumo, ou seja, que nos colocam e qual o rumo que nós vamos tomar. Então, é o que ele fala aqui na frente. Ó. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazer. Então, veja, o mas antes de Jesus e o mas depois de Jesus. Então, nós temos que, se ainda colocamos o mas depois de Jesus, nós temos que reverter essa situação. Se ainda nós temos desesperança, se ainda temos dificuldade que nos aflige, nós temos que buscar nele, aquele que nos fortalece, naquele que nos fortalece, a força para reverter isso e colocar o mas antes de Jesus. Através de uma palavra pequena e simples, veja como Emmanuel coloca, através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Então ele não diz assim, através de uma pequena e simples palavra, mas ele diz uma palavra pequena, ou seja, ele está falando do tamanho da palavra. Uma palavrinha dessa mostra muita coisa, mas veja que ele coloca palavra pequena e simples, né? Ele faz, então, através dessa palavra, nós refletirmos sobre aquilo que nós queremos percorrer, aonde nós queremos chegar. Então, é muito importante que a gente observe esses detalhes no texto de Emmanuel, porque ele quer nos dar realmente o caminho a seguir. Ele quer nos, na verdade, não é bem puxar a orelha, mas ele quer nos alertar para que a gente possa despertar para as coisas, especialmente do Cristo. E aqui, mente, eu só vou abrir um parentezinho, isso não estava no meu roteiro, mas me veio aqui na lembrança agora o seguinte. Emmanuel, que já está reencarnado, né, no, segundo dizem, no interior de São Paulo, já há alguns anos, uns bons anos, a elevação desse espírito, para mim, traz um significado muito grande, porque quem leu há 2000 anos e viu quem foi Públio Lentulus e vê quem é Emmanuel agora, porque é o mesmo espírito, provavelmente vai entender por que dessa admiração por esse espírito. Um homem que não negou o Cristo, mas por questões orgulhosas e vaidosas, ele não poderia se colocar abaixo da posição de senador que ele ocupava naquela época em Roma, né? Passou a ser não só um discípulo, mas um apóstolo do Cristo, porque a grande maioria das obras que ele ditou para o Chico, ditadas ao Chico, melhor dizendo, referentes ao Evangelho, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, são reflexões de Emmanuel. Então veja só a elevação desse espírito, né? É aquele que provavelmente era o aprendiz preguiçoso e se transformou num discípulo aplicado. E nesse último parágrafo aqui da mensagem, eu acho que Emmanuel fecha com chave de ouro. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Veja só, ele mostra novamente, no versículo de Paulo,
repetindo o versículo, como quer dizer que o apóstolo colocava na sua vida as 3 letras à frente de Jesus, né? Antes de Jesus, como que se estivesse dizendo: eu não tenho forças, estou sendo apedrejado, estou sendo, como ele diz aqui, apedrejado, perseguido, mas Jesus me dará forças. Porque se Paulo tivesse parado nas suas limitações, se ele tivesse parado diante da imensa, do meu imenso de desafios que ele enfrentou, nas suas culpas do passado, ele não teria feito absolutamente nada. Porém, por isso, nós podemos pensar assim: Paulo sempre colocou o mas antes de Jesus. Paulo é exemplo vivo, pois tinha consciência absoluta das suas culpas do passado, das suas limitações, mas confiava na misericórdia infinita e no amparo de Jesus. Bem, gente, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouquinho do meu entendimento a respeito dessa lição, né? E que a gente possa refletir sobre o mas, porque, como diz Emmanuel, essa palavra diz qual é o rumo que a gente quer tomar, qual é o rumo que a gente vai tomar. Tá bom? Muito obrigado, muita paz, muita luz. Boa, Marião. Obrigado, viu? Foi excelente, adorei sua palestra. Eu adoro as cartas do Paulo, que eu acho que ele é uma parte bem prática do Evangelho, né? Ele põe para executar as coisas, né? É a execução ali, né? Dos aprendizados, porque ele não viveu diretamente lá com Jesus, né? Ele veio um pouco depois e ele põe a mão na massa. Eu gosto bastante dessas partes aí. Bom, vamos lá. Marião, então, obrigado. Eu vou deixar você de lado um pouquinho agora para fazer a vibração, tá bom? Tá ok. Fica à vontade aí. Cadê? Vou botar aqui. Vou botar o nosso Mestre Jesus aqui pertinho, gente, para ele ajudar nas vibrações aqui, tá bom? Com a luz dele sempre nos apoiando aqui, então ele está aqui. 30 segundos para cada um pegar sua água, quem ainda não pegou. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite para o pessoal que eu ainda não dei lá no início. Por exemplo, a Isabel Gonçalves, que eu não tinha dado boa noite lá no início. Boa noite para a Isabel. Margarete França. A Marisa Soares, que também está aqui com a gente. O Renato Manfred. Luciana Campagnoli. Boa noite para vocês todos aí, viu, gente? Cleusa Almeida também. Deixa eu ver, o resto já estava aqui, que eu já tinha dado boa noite. A Rosana Sanches também, que está aqui com a gente. Boa noite para a Rosana. O resto eu acho que foi todo mundo, deixa eu ver. Carlos Cabeça também, está aqui. Boa noite para você, Carlão. Paulo Belan também, não tinha dado boa noite para o Paulo, boa noite. Estou vendo aqui todas as mensagens de vibração, gente. E aí a gente vai ter. Cida Ormondi também está aqui. Oi, Cida. E o Amaro, né? A Clara eu já tinha falado, mas se eu não falei, estou falando de novo. Clara, boa noite para você também, tá bom? Vamos lá, gente. Já deu tempo de pegar a aguinha? Vamos começar nossas vibrações então, tá bom? Então vamos lá, gente. Fechem os olhos. Se ajeitem aí nas cadeiras, se acomodem, fiquem confortáveis. E comecem levando o pensamento ao alto, mas Jesus está aí do lado. Para quem tiver com alguma dificuldade de concentração aí, olha para ele, pensa nele. Com a imagem dele aí é mais fácil. Então vamos começar as vibrações dessa noite. Vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Que os dirigentes das nações, através do diálogo, da diplomacia, busquem ao menos um cessar-fogo, assim como Israel e o Hamas estão próximos, se ainda não conquistaram, estão bem próximos do cessar-fogo, né? Que esse conflito do Oriente Médio não amplie e que vamos orar também pelo conflito entre Rússia e Ucrânia,
que agora com a mudança de alguns governantes, né, as coisas se pacifiquem, né? Está tendo mudança de governo nos Estados Unidos e alguns outros países da Europa, que eles possam entrar num novo entendimento através do diálogo, para que possam baixar as armas e, pelo menos, ter um cessar-fogo nesse momento e continuar sempre buscando, de âmbito geral, por nosso planeta, a paz mundial. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, pelas cadeias, por aqueles irmãozinhos que cometeram, né, seus erros perante a lei dos homens, eles têm consciência que devem pagar de forma pacífica, reconhecer seus erros, se arrepender deles, pois ainda terão que pagar perante a lei de Deus. Então, que eles possam reconhecer seus erros e cumprir suas penas e voltarem a conviver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, aqueles irmãozinhos que estão hospitalizados, né, internados, com cirurgias próximas aí, que já estão nos leitos, que Jesus possa estar presente nesse momento difícil, trazendo-lhes o milagre da cura, orientando, iluminando o pensamento dos médicos, dos enfermeiros que vão cuidar deles, né? Para que os médicos promovam o melhor tratamento, a melhor solução de cada caso de saúde. E que eles voltem o mais breve possível a conviver com plena saúde, com seus familiares, em suas casas, né? Deixando seus leitos hospitalares. Vamos ver agora pelos idosos, aqueles nossos irmãozinhos que já estão aposentados, que já cumpriram seu plano de trabalho material, sendo que o trabalho espiritual nunca termina, né? Ele segue, faz parte da nossa evolução, mas que já cumpriram aí seus objetivos profissionais e que estão aproveitando seus últimos anos de vida, que possam aproveitá-los com a melhor saúde possível, né? Que aqueles que requerem de cuidados, de tratadores, de enfermeiros ou familiares, que esses cuidadores tenham muita paciência com eles, para que eles possam ser bem cuidados, tenham tratamento também adequado, tomem seus remédios quando necessário dentro do horário certo, para que possam ter ali, nesses últimos anos, a melhor condição de vida possível. Vamos vibrar agora pelas crianças, por todas as crianças, que elas tenham a oportunidade de crescer, de se desenvolver, frequentar a escola e se tornarem pessoas de bem, ter a oportunidade de conhecer o Evangelho de Mestre Jesus, descobrir o caminho de Jesus, para que possam crescer e se desenvolver dentro da doutrina de Jesus, do plano espiritual, se possível, da doutrina espírita, mas já seguindo o caminho de Jesus, já está de excelente tamanho, e a gente ora muito por todas as crianças que são o nosso futuro. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que esses irmãozinhos recebam Jesus no coração, e que Jesus possa tirar-lhes deles a dependência, a necessidade física, química e psicológica. E que eles possam, aqueles que requerem um tratamento, aceitem o tratamento oferecido e busquem deixar seus vícios de lado da melhor forma possível. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, pelos albergues e ONGs que os acolhem. Que esses irmãozinhos tenham oportunidade de um prato de comida, tenham oportunidade de um banho quente, tenham a oportunidade de uma cama, tenham a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles possam o mais brevemente possível deixar essa dura vida de morador de rua, que eles possam ser resgatados, serem auxiliados,
e que eles possam ser, pelo menos, acolhidos na casa de um familiar, se realmente não tiver para onde ir. Muitos deles são desaparecidos, acabaram mudando de cidade, não sabem mais como voltar para casa. Então a gente pede muito por eles, para que eles tenham seus caminhos iluminados e que deixem essa vida de morador de rua o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos nossos amigos, colegas aqui do chat, aqueles que têm os nomes aqui, que vocês sabem o que eles precisam, podem ser desencarnados ou ainda encarnados, todos que estão aqui no chat, todos aqueles com os nomes nas caixinhas de vibração lá do nosso centro, tanto na sala da frente como na sala de paz. Vamos vibrar muito por eles, mandando muito amor, muita energia positiva, muito carinho, muita força, muita fé, para que eles superem seus obstáculos, para que eles passem por suas dificuldades da melhor maneira possível, sempre protegidos, iluminados, com muita saúde, saúde mental também, que é importante. Então vamos vibrar muito agora por esses amigos do chat e das caixinhas de vibração. Então agora nós vamos vibrar por aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, doenças que não têm cura, né? Como HIV positivo, Parkinson, Alzheimer, né? Casos graves de câncer, que às vezes pode ter metástases, essas coisas, né? E a gente às vezes sabe que não tem cura, tem esse prolongamento da vida, mas às vezes não cura. E o problema de pressão alta, colesterol alto, diabetes, essas doenças crônicas que são controláveis graças à medicina, graças ao plano espiritual também, que ajuda, né? Graças à medicina nossa que é evoluída, mas que ainda não tem uma cura definitiva, né? Problemas de artrose, artrite, problemas de locomoção, dores nas juntas, dificuldade de locomoção de qualquer tipo, né? Irmãozinhos com problemas de saúde mentais ali, com depressão, tendências suicidas, também. Vamos vibrar por todos esses irmãozinhos. Vamos vibrar agora também, então, pelos irmãozinhos desencarnados. Uma vibração especial por aqueles desencarnados, que pode ter sido desencarnado recente ou desencarnado ao longo do tempo, mas que esses irmãozinhos sejam que os que ainda não foram resgatados sejam os resgatados mais brevemente possível, de acordo com o seu merecimento, né? Aqueles que às vezes esquecem de orar ou que não têm a quem ore por eles, nós estamos aqui orando por todos esses irmãozinhos encarnados, para que eles possam ser resgatados e levados para uma colônia, para um tratamento adequado e para um planejamento de uma futura encarnação, dentro do seu tempo, obviamente, né? Vamos também vibrar agora pelos nossos irmãozinhos, crianças e adultos desaparecidos. Que esses grupos de busca possam encontrar esses irmãos que são considerados desaparecidos, né? Muitos têm problemas, às vezes têm problema de memória e saem da cidade e não sabem mais como voltar. Outros, infelizmente, acabaram desencarnando, mas que possam ser encontrados de alguma forma e aqueles que ainda estiverem encarnados possam voltar a conviver com seus familiares, que o tanto aguardam e confiam no seu retorno, né? Vamos então vibrar agora pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que convivem conosco diariamente, dentro da nossa casa, aqueles que convivem com a gente no trabalho, que muitas vezes passamos mais horas no trabalho que em casa, não é verdade? Acordado, eu digo, né? Então, temos que vibrar também pelos nossos colegas de trabalho, para que eles possam nos sempre ter educação, respeito, paciência, nos tratem bem, para que tenhamos uma convivência, no mínimo, respeitosa, não é? Vamos vibrar, então, também pela nossa casa. Que a luz branca de Jesus possa entrar pelas portas e janelas, em todos os cômodos, limpando, higienizando, harmonizando o nosso ambiente, para que o nosso ambiente seja cada vez mais um lar
de Mestre Jesus, né? E vamos agora vibrar por nós mesmos, que nós possamos ter uma semana abençoada, iluminada e protegida. E nós possamos seguir em frente nessa caminhada e dentro do nosso plano de evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, eu vou fazer a prece de encerramento agradecendo. Então vamos agradecer a todas as correntes que conosco estão sempre trabalhando, sempre nos orientando, nos intuindo, nos protegendo e nos iluminando nossos caminhos. Corrente dos hindus, egipcianos, coração de Maria, corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente das moças, corrente dos médicos, dos enfermeiros, corrente do Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes, que tem mais um monte de correntes aqui, que a gente sabe, que trabalham conosco, né? Corrente dos pretos velhos, dos caboclos. Temos as correntes todas que trabalham conosco, tanto de direita como de esquerda, mas que sempre olhando para o bem, seguindo o caminho da iluminação do nosso Mestre Jesus, seguindo sempre o caminho do Jesus que foi perfeito, e esse é o caminho que a gente tem que sempre seguir, fazendo o bem pelo próximo, né? Doando muito amor, esse é o caminho que estão seguindo. Então temos que muito agradecer essas correntes que estão sempre conosco, nos orientando e nos protegendo, e que o Mestre Jesus possa estar sempre intercedendo por nós, no nosso caminho, corrigindo os nossos desvios e colocando a gente no caminho correto. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Por o Marião de volta aqui, para se despedir. Prontinho. Então é isso, meus amigos. Vou me despedindo de vocês. Um excelente domingo. Seja uma semana maravilhosa para todos vocês, viu? Isso. Boa noite a todos. Obrigado pela paciência. E quem ouvir quarta-feira, até quarta, né? Boa semana a todos. Boa noite, gente. Boa semana aí. Tchau, tchau.